Olá, tudo bem? Eu sou Lua Feijó. Durante a minha caminhada, meu jeito de ver a vida, eu acabei encontrando a psicologia e me tornei psicóloga. Mas essa é uma história que eu vou estar contando para vocês um outro dia, como que eu me tornei psicóloga. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o autoconhecimento, como que eu conheci não, mas que eu tomei consciência dessa palavra e como que ela começou a fazer parte da minha vida, né? Eu entendo, na verdade, que o autoconhecimento, ele faz parte da vida de todo mundo, né? Independente se a gente tem consciência ou não, né? A gente vai se conhecendo nas relações com as pessoas, nas interações, na leitura de um livro, na assistir a um filme, a gente vai se conhecendo, se percebendo, né? Ao longo da vida. Mas eu quero trazer um pouquinho de como que eu conheci esse termo e que ele começou a fazer parte da minha vida, o quanto que ele foi importante para depois eu me tornar psicóloga, né? Eu vou dizer que a minha educação da minha mãe e meu pai me deram já foi muito nesse caminho. Eles traziam pra gente essa questão de ser responsável, né? Pelo que tu sentes, pelo que tu pensas, pelo que tu fazes, né? Então, quando a gente ia conversar, que a gente ia fazer uma leitura de um livro, discutir em família, não era o que o mundo só estava falando disso, porque as pessoas são assim, as pessoas são assado, né? Então, sei lá, vou falar de caridade. Porque as pessoas não são caridosas. Não, a gente fazia esse movimento e depois, não, pera lá, e eu? O que eu sou? Eu sou caridoso? Eu sou caridoso com as pessoas? Eu consigo me entregar nas relações? Eu me dou nas relações? Então, a gente sempre fazia esse movimento. Mas, além disso, né, então dentro da minha educação já foi. Minha mãe trouxe muito esse aspecto, minha mãe sempre foi muito da educação, né? Aliás, ela trabalha na educação, né? E ela acabou trazendo muito esse aspecto pra gente. Mas além disso também, além da minha educação, eu sempre participei de uma religião e durante muitos anos eu fui muito ativa nessa religião, tanto quanto participante, tanto quanto trabalhadora, que era a religião espírita, né? Então, a partir dos meus 3 anos eu comecei a trabalhar e fui até acho que 26, 27 anos. Mas desde criança, assim, eu participava do que a gente chamava de evangelização infantil, né? E depois evangelização jovem. E dentro da religião, no espiritismo, eles falam muito sobre o autoconhecimento, né? Tanto que se a gente for olhar nas obras básicas ali no Evangelho, agora no Evangelho, no Livro dos Espíritos ali, não sei se é a pergunta 925, 952, uma pergunta, agora eu não vou me lembrar qual que vai falar justamente, né, de Santo Agostinho fala qual é o caminho é conhece a ti mesmo, né? Então, dentro do movimento, e aí isso embasou muito a minha vida, porque eu realmente vivi a doutrina espírita na minha vida, assim, né? Todos os sábados, eu ficava o dia inteiro envolvida com atividades do movimento espírita, né? Então, eu participava da evangelização, depois eu evangelizava, depois eu ia pro coral, depois, né? Então, tinha uma série de... A gente fazia um lanche todos juntos, as confraternizações, né? Então, eu realmente... Isso me guiou muito na minha vida, né? E lá dentro a gente vivenciou muito essa questão, esse termo autoconhecimento, e fazer esse processo era muito importante. Só que eu estava dentro dessa religião e eu entendia, quando eu fui crescendo, né, principalmente na parte da adolescência e da juventude, isso ficou muito forte, mais forte, né? Quando criança mostrava as coisas, fazia perceber as emoções, mas na fase da adolescência e da juventude, dentro dos grupos que eu participava, isso era muito forte, de tu perceber o que tu estava sentindo, o que tu estava fazendo, qual era a atuação gera um pensamento, o teu pensamento gera um sentimento, né? Ou o teu sentimento gera um pensamento, o teu pensamento gera uma ação, quanto que tudo isso estava conectado, qual que era a tua responsabilidade, o teu processo dentro disso. Mas eu entendia a minha forma luana de vivenciar dentro do movimento espírita, não quer dizer que o espiritismo é dessa forma, e nem que todas as pessoas vivenciam dessa forma, eu entendia isso como um processo meio culpabilizador, não sei se essa palavra existe, mas de culpa, né?
de eu olhar para aquilo e me sentir responsável, me sentir culpada das coisas, né? De perceber que eu não era uma pessoa tão legal quanto eu imaginava que eu fosse, né? Então, o processo de autoconhecimento durante esse movimento, ele foi sendo um pouco, digamos, difícil, assim, pesado é a palavra, um pouco pesado nesse início, né? E com o decorrer do tempo, isso foi se ampliando para mim. E dentro dos próprios movimentos mesmo, mas também com a introdução da psicologia na minha vida, porque, né, tudo aconteceu junto, a educação da minha mãe, o movimento espírita e depois a entrada na psicologia e a entrada de outras coisas na minha vida, também de outras interpretações, né, isso tudo foi acontecendo junto.